Quem é Jesus? Vamos abrir a conversa vai ser aberta. Pastor Daniel, Pastor Almeida vão ter a palavra e podemos, nesta altura, começar com a nossa conversa. Quem é Jesus? Vamos fazer entender os nossos VIP, na verdade. Quem é Jesus? Será que Jesus é Deus ou apenas mais um ser? Então, essa é a questão que está no ar. Bom, como o pastor está já com a Bíblia aberta, começamos com o pastor Almeida e a posterior. Amém. No livro de João, capítulo 1, o versículo de número 1, começando daqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Prontos. Muitos ou muitas versões da Bíblia Sagrada, neste versículo do capítulo 1, fala que Jesus no princípio ele era a palavra. E essa palavra sempre esteve com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele. Ok? É um versículo totalmente claro, sem dúvida, de que Cristo ele é o próprio Deus. Ao olharmos para Isaías, quando Isaías profetizou sobre o nascimento de Cristo, ele disse que ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Nenhum ser poderia ter o nome do próprio Deus se não fosse o próprio Deus. Ele é o Senhor e ele é o Todo-Poderoso. Muito bom. Pastor Matetelo, quem é Jesus? Bom, para compreendermos quem é Jesus, esta questão é levantada quem é Jesus desde os primórdios do próprio cristianismo. Quando a igreja se constituiu, o cristianismo, já falando do século terceiro, século quarto, já existiram discussões acerca da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Um ser divino, um homem que foi adotado por Deus a quando do batismo, um profeta. E aí existiram várias teorias, né? Desde a teoria ariana, entre outras, não é, que colocavam Jesus como um ser que adotou ou foi adotado por Deus, o Pai, não é? E teve algumas prerrogativas diferentes do que outros seres humanos. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e pegando o texto que o pastor Almeida trouxe para nós, João capítulo 1, o texto está bem claro, todas as coisas foram feitas por ele. Mas é que quando nós vamos a Colossenses, encontramos uns que apresentam, retrucando este texto, apresentando Jesus como sendo uma criatura, porque aí diz que ele é o primogênito de toda a criação. Então, ser primogênito de toda a criação, trazem à tona ou à conversa de que ele é o primeiro ser a ser criado. E há quem ainda traga o elemento da sabedoria que nós encontramos em Provérbios, não é? Que ele era a sabedoria e aprendia com o Pai, dizendo que Jesus é um ser criado. Um ser criado. Porém, as Sagradas Escrituras não deixam abertura para isso. O texto que o pastor apresentou de Isaías, que ele seria chamado Emanuel, Isaías capítulo 7, na verdade vem implementando um ensejo, um desejo de Deus no capítulo 25, versículo 8 de Êxodo, quando Deus diz que me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Esse desejo de Deus em habitar com o seu povo se concretiza plenamente com Emanuel, Deus conosco.
Na encarnação de Cristo, nós temos Deus habitando com a raça humana. Se Jesus é tido como Emmanuel, Jesus é o Messias esperado desde que os nossos primeiros pais pecaram. Lembra-se que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus havia... Nós temos aí o proto-evangelho, ou então aquilo que são os prenúncios do evangelho. Deus diz que haveria inimizade entre a mulher e a serpente, entre a semente da mulher, que a semente da mulher aqui é o Messias, não é? E a semente da serpente. A semente da mulher, que é o Messias, feriria a cabeça da serpente, que é Satanás, e, consequentemente, Satanás feriria o calcanhar. Então, nós temos aqui o cumprimento desta profecia messiânica na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Outro sim, quando nós vamos para o capítulo 9 de Isaías, encontramos alguns títulos. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz a palavra de Deus: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu acho que é bem lógico, assim, pegarmos alguns aspectos de lógica. Um ser criado pode ser pai da eternidade? Acho que é impossível. Então vai ser o pai da eternidade, quem é um ser eterno. E então esses títulos, desses nomes que são aplicados ao Messias, que é Jesus Cristo, não podiam ser de um ser criado, mas sim daquele que é o Criador, daquele que é Deus. E nós acreditamos, pelas Sagradas Escrituras, que Jesus é a segunda pessoa da divindade. Então, nesse caso, Jesus é Deus. É Deus. E como compreender, se Jesus é Deus, como compreender